Olá, bom dia para todas, para todos. Temos mais uma aula de cosmologia, terminando nosso curso de astronomia geral. Vamos falar, então, hoje sobre outros aspectos fundamentais da cosmologia. Começamos falando sobre a distribuição de massa no universo. Essa é uma das coisas que a gente tem discutido nas nossas reuniões e eu acho muito importante que fique claro, então, como é que está distribuída a massa no universo que conhecemos ou que as observações nos mostram, certo? Temos elementos pesados, 0,03%. Temos neutrinos, lembrem-se, sempre que acontecem interações de partículas, existem essas partículas que se chamam neutrinos, que têm uma massa muito, muito pequenininha e que são praticamente contêm um comprimento de onda tão grande que conseguem viajar longas distâncias, certo? Toda a matéria é transparente para eles. Depois temos as estrelas, que estão feitas de matéria bariônica, que absorve e emite radiação. Temos o gás, comportando 4% da massa conhecida, certo? Veja, a massa das estrelas é 0,5%, a massa do gás é muito maior que a massa das estrelas. E depois temos uma grande quantidade de matéria escura que é necessária para explicar por que alguns objetos em grande escala se encontram ligados gravitacionalmente. Por que esses objetos não se separam, sino que, pelo contrário, se mantêm ligados. Estou falando dos superaglomerados, certo? Estou falando também das galáxias. As galáxias, para mostrar a curva, ou para ter uma curva de rotação como a que a gente observa, precisa de uma grande quantidade de matéria escura, distribuída no halo dessas galáxias espirais, certo? Também a matéria escura no interior das galáxias elípticas. Então, a matéria escura comporta por 23% da massa do universo. E, finalmente, temos a maior componente do universo, que é a energia escura. Como vimos, como foi encontrado por Hubble, o universo está se expandindo e essa expansão só pode ser explicada se existe uma energia que faz que ele se expanda. A natureza dessa energia ainda é desconhecida e por isso chamamos ela de energia escura. Veja, usando essa lei de Hubble, a gente chegou a estimar a idade do universo, assumindo que a taxa de expansão do universo, que é a constante de Hubble, é uma constante. No entanto, por causa da gravidade, essa expansão possivelmente desacelerou, ou seja, a gravidade passou a ficar um pouco mais importante à medida que o universo evoluía e a constante de Hubble, então, era possivelmente maior no passado e é menor hoje em dia, certo? Então, essa estimativa de a idade do universo fazendo 1 dividido a constante de Hubble, possivelmente é muito simples e teríamos que corrigir com alguma função que tenha em conta a densidade do universo, certo? As possíveis configurações de densidade do universo. Veja, se eu utilizo aqui, por exemplo, H0 como 70 quilômetros por segundo por megaparsec, eu encontro 14,3 ou 14,4 bilhões de anos. Então, essa idade sendo corrigida por um fator que depende da densidade do universo e baseado nas observações mais recentes do satélite Planck, essa idade do universo é estimada como ser menor do que 13,78 bilhões de anos, certo? Ou seja, aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Essa é a medição mais precisa para a idade do universo que temos hoje em dia. Bom, essa é a idade do universo, mas como que é esse universo? Qual é a forma desse universo, né? Isso aqui é uma coisa que é muito difícil de pensar. Vocês vão ter que sentar um pouquinho e ler os resultados, ler sua apostila e tentar imaginar como que pode ser esse universo. Porque então temos um universo que se expande desde um Big Bang, mas esse Big Bang aconteceu em todos os lugares ao mesmo tempo e esse universo é
tudo, porque o que se expande é o espaço-tempo, o tecido do espaço-tempo, o tecido que forma o universo. Então, esse universo não teria limite, certo? Mas ele pode ter uma forma. E para tentar entender essa forma, então temos que ir à mecânica, a teoria da relatividade geral do Albert Einstein. A mecânica newtoniana simplesmente não serve para fazer essa descrição do universo, porque agora temos que considerar a geometria do espaço-tempo, certo? E a equação de Einstein, essa equação é muito sensacional, porque ela, bom, os dois lados da equação, elas nos dizem coisas muito significativas. Por exemplo, uma parte da equação nos diz que a massa do universo modifica, ou que a massa modifica o espaço-tempo, certo? Por outro lado, o espaço-tempo define a dinâmica dos objetos nesse universo, certo? Então, por exemplo, quando temos uma massa como o Sol, deformando o espaço-tempo no sistema solar, os planetas, a dinâmica dos planetas vai estar definida por esse espaço-tempo que foi modificado pela massa, certo? Então, podemos expandir isso às grandes escalas e pensar na densidade do universo, na massa do universo, e pensar como é a curvatura desse universo, certo? Quanto maior a massa, maior a densidade e maior a curvatura, certo? No entanto, veja, uma coisa muito importante, como temos o princípio cosmológico de homogeneidade e isotropia do universo, essa curvatura deve ser a mesma em todo o universo. É claro que se a gente vê na vizinhança nossa, no sistema solar, a gente pode considerar variações dessa curvatura geral, né? Mas, como um todo, a curvatura do universo deve ser a mesma em todo o universo, né? E isso é porque o universo é homogêneo e isotrópico, gente. Bom, então temos três possíveis geometrias para esse universo. A primeira alternativa é quando esse ômega zero, lembrem-se que esse ômega zero define ou está relacionado com a densidade do universo, certo? Então, quando ômega zero é maior do que 1, significa que a densidade do universo é maior que a densidade crítica, certo? É um universo ligado gravitacionalmente, fechado. Então, a curvatura do universo, nesse caso, seria maior do que zero. O universo compreende o espaço-tempo, certo? Ou seja, espaço e o tempo. É uma coisa de 4 dimensões. E como que você pensa um universo fechado em 4 dimensões? Isso é muito difícil. Então, eu invito vocês a fazer pensar que existem unicamente 2 dimensões e pensarmos na curvatura do universo como se fosse uma coisa de 2 dimensões. A gente sabe que não é assim, mas por motivos de conseguir imaginarmos como ele é uma forma mais simples, certo? Então, se vocês pensam em 2 dimensões, um universo fechado seria o correspondente a uma esfera, certo? Ele não tem bordas, mas é finito em extensão, certo? Uma esfera não tem bordas. Qual é a borda de uma esfera? Mas ele, no final das contas, é finito. E uma coisa interessante é que se vocês começam a caminhar por algum lugar dessa esfera e dar a volta, assim, sempre vão chegar ao mesmo ponto, vão retornar ao mesmo ponto, não é? E outra coisa interessante é que se vocês fazem um triângulo entre 3 pontos localizados nesse universo fechado, a soma dos ângulos desse triângulo vai ser maior do que 180, certo? Então, essa é a primeira alternativa, um universo fechado quando a densidade do universo é maior que a densidade crítica. A segunda alternativa, quando a densidade do universo é menor que a densidade crítica, corresponde a uma curvatura negativa, que se vamos ao exemplo ou a simplificação de 2 dimensões, pode ser uma coisa como essa figura que está aqui embaixo, que normalmente se conhece como cela, né? É um negócio parecido com aqueles que se colocam nos cavalos. Esse universo aberto é infinito e a soma dos ângulos dá menos do que 180 graus, certo? Então, se vocês caminham por um ponto
de ese universo y van até otro extremo, simplesmente não vão conseguir voltar ao mesmo ponto, pois ele é aberto, correto? Finalmente, então, temos o caso no qual a densidade do universo é igual à densidade crítica. E veja que para os superaglomerados e aqueles atratores gigantes de matéria, esse é mais ou menos o valor que se obtém para a densidade do universo, né? Perto da densidade crítica, o universo é plano. Esse universo é muito parecido com o que a gente tem em mente, uma geometria euclidiana, certo? E somando os ângulos em um universo plano, a soma desses ângulos vai dar 180. Por que eu falo sobre isso, sobre esses ângulos? Porque utilizando a radiação cósmica de fundo, que a gente vai estudar a continuação, é possível mais ou menos fazer uma estimativa de distâncias no universo e calcular esses ângulos. E a partir daí se encontra que o universo, o que indica nas evidências é que é um universo aberto e quase que com uma curvatura próxima de zero, certo? Então, estaria em uma coisa que vai de essa possibilidade a essa possibilidade, certo? Bom, isso a geometria euclidiana é a mais familiar, né? Mas isso não significa que o universo seja plano, né? Tal como um mapa da Terra, certo? Não, vocês veem um mapa no Google Maps e é uma coisa plana, mas a Terra não é plana, né? Mas a geometria euclidiana pode ser uma boa descrição do universo, principalmente quando falamos também das nossas vizinhanças, certo? Dentro da galáxia e do grupo local de galáxias, onde a curvatura do universo é realmente desprezível. Mas veja, a curvatura do universo é bem pequenininha mesmo, segundo indicam as observações. Lembrem-se, se depende de Rho, esse Rho para os superaglomerados se aproxima de 1, mas outros resultados mostram que esse Rho é menor do que 1, certo? Então, é um universo aberto. Bom, vamos falar então agora da radiação cósmica de fundo. E aqui então temos que falar de esses dois caras aqui, que são o Robert Wilson e Arnold Penzias. Esse é o Wilson e esse é o Penzias. E eles eram colegas, trabalhavam em colaboração nos laboratórios Bell, certo? O Laboratórios Bell é uma empresa muito importante para o desenvolvimento da ciência, né? E eles estavam estudando a emissão de rádio da Via Láctea. No entanto, quando pegaram essa antena que está atrás deles, é uma antena para um radiotelescópio, certo? Eles descobriram que não importa para onde eles olhassem, eles encontravam um ruído de fundo. Sempre existia um tipo de radiação que eles não conseguiam limpar de jeito nenhum e pensaram que podem ser os pombos que estão atrapalhando as observações, fizeram o possível para desviar os pombos do caminho, para que eles não fiquem na proximidade. Mas, apesar de todos os esforços, essa radiação sempre aparecia nas observações que eles faziam. Essa radiação, hoje sabemos que é uma radiação cósmica de fundo que vem desde o começo do universo, logo depois do Big Bang. Penzias e Wilson ganharam por esse descobrimento o Prêmio Nobel em 1978. Vocês vão se perguntar o que faziam Penzias e Wilson nos laboratórios Bell, que é uma empresa de telecomunicações, fazendo radioobservações da Via Láctea, certo? Mas a ciência é assim, a ciência precisa ser assim. Você não sabe quando, estudando propriedades fundamentais do universo, como são as propriedades da nossa galáxia, você vai encontrar um resultado que é fundamental para a nossa vida diária, que vai mudar a nossa sociedade. E por que não, quando você estuda a galáxia, pode ser também que encontre a radiação que vai
indicar qual foi a origem do universo, que vai dar uma luz sobre essa origem do universo, sobre esse Big Bang. Na década dos 80, foi lançado um satélite, o COBE, que foi especificamente lá no espaço medir essa radiação que o Penzias e Wilson descobriram. E o que se encontrou é que essa radiação é uma radiação de corpo negro. Veja que interessante, ou seja, em algum lugar no começo do universo existiu radiação térmica, né? Porque sabemos que a radiação térmica é quem produz curvas de corpo negro. E por radiação térmica eu estou falando de um monte de partículas interagindo entre elas, né? Essas são um monte de radiação randomicamente espalhada, né? Não é uma radiação como a radiação criada por campos magnéticos, que não é térmica, sino uma radiação térmica. E essa radiação tem uma temperatura ou uma curva de corpo negro, cujo máximo aqui é um comprimento de onda ou então uma frequência que, se aplicada à lei de Wien, vai dar uma temperatura de 2,7 Kelvin. Então, a temperatura que hoje enxergamos do universo é 2,7 Kelvin. Esses resultados do COBE renderam mais um prêmio Nobel para esse tema da radiação cósmica de fundo, porque eles conseguiram fazer essa curva de corpo negro. O Penzias e Wilson encontraram a radiação, mas nessa curva eles conseguiram encontrar apenas alguns pontinhos. Bom, acontece que quando Penzias e Wilson encontraram essa radiação, esse ruído, em Princeton, na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, já se sabia que esse ruído podia existir, pelo menos de forma teórica, existia a proposta desse tipo de radiação. E essa proposta foi feita por Hans Bethe, que já sabia, já modificava ou já trabalhava com as equações de Einstein e já tinha proposto a existência de um Big Bang. Então, ele previu a existência da radiação cósmica de fundo como uma relíquia desse Big Bang, certo? Só que quando aconteceu o Big Bang, ou logo depois que ele aconteceu, essa radiação térmica era uma radiação de altíssima temperatura, certo? Não como enxergamos hoje com 2,7 kelvins, que é muito baixo, certo? Sino uma radiação tão alta que a frequência correspondente à frequência dos raios gama. Esses 2,7 kelvins que agora enxergamos está nessa figura aqui. Veja, essa é a mesma curva de radiação cósmica de fundo do COBE, um pouquinho mais bonitinha. Essa radiação, então, veja, a frequência vai de 2 a 22 e isso nos vai levar a comprimentos de onda da ordem dos milímetros, certo? Então, hoje enxergamos essa radiação em comprimentos de onda milimétricos no que se conhece como frequência ou intervalo de frequências de microondas. Muito bem, mas quando ela foi emitida lá no começo do universo, então esse comprimento de onda estava no intervalo dos raios gama, que se vocês pensam, se vocês lembram daquelas aulas iniciais, os raios gama têm comprimento de onda que são tão pequenos quanto o núcleo do átomo, certo? Ou são menores que o átomo, pelo menos. Então, o resfriamento do universo, devido à expansão do mesmo, a expansão acelerada, faz que a temperatura venha caindo ao longo do tempo. Então, essa radiação que começou em raios gama foi prevista como uma radiação de poucos kelvins hoje em dia e foi, de fato, o que se encontrou o que foi encontrado por Penzias e Wilson e confirmado pelo satélite COBE. Então, o que teríamos é uma coisa como isso. Inicialmente, radiação emitida nos raios gama, depois, um segundo depois de ser emitida, certo? Depois, depois de 10 a 5, 100 mil anos, radiação no óptico. Depois de 10 a 7, 10 milhões de anos, então temos radiação no infravermelho e hoje em dia no microondas, depois de 13,8 bilhões de anos. Uma das coisas que se observa nessa radiação cósmica de fundo é que o universo é
altamente isotrópico, pois essa radiação é observada ser a mesma em qualquer lugar do universo que se observe, certo? E, como vamos ver numa figurinha daqui a pouco, a isotropia é de uma parte em 10 a 5. Daqui a pouquinho eu mostro o que isso significa. Isso nos dá uma forte evidência do princípio cosmológico de homogeneidade e isotropia do universo, certo? Outra coisa interessante é que essa radiação cósmica de fundo contém mais energia que a energia emitida por todas as estrelas e galáxias dentro do universo. Como que é isso? Eu posso pegar essa energia que está permeando o universo e calcular a densidade de energia que ela tem, certo? Que é energia por unidade de volume. Então, como a radiação cósmica de fundo está em um volume tão grande quanto o volume do universo, então a energia vai ser maior que a energia da radiação emitida pelas estrelas, pois essas estrelas ocupam um volume realmente muito menor do que o espaço, né, que pode ser estimado a partir desse tempo que o universo, esse tempo de vida do universo, certo? É possível fazer uma estimativa de que tão grande é o universo, e as estrelas e galáxias vão ocupar realmente um volume muito pequeno. Logo, a energia total, não a densidade de energia, sino a energia total, vai ser calculada para a radiação cósmica de fundo, vai ser 10 vezes maior que a energia para o gás e as estrelas desse universo. Essa imagem é a imagem da radiação cósmica de fundo tirada pelo COBE, certo? E vocês veem aqui diferenças em cores. Na verdade, então, isso aqui não é exatamente a temperatura do universo que se está medindo, sino as variações de temperatura. Eles fazem a média de toda a radiação que está chegando, e aí se encontra essa curva de corpo negro bonitinha, e em cada ponto eles subtraem o valor observado menos essa média. E vocês encontram, então, que existem os lugares onde a temperatura é um pouquinho maior e lugares onde a temperatura é um pouquinho menor. E essa diferença de temperatura é da ordem de 10 a menos 5. Posteriormente ao COBE foi enviado o satélite WMAP, que fez a mesma amostragem, mediu a radiação cósmica de fundo e mediu também as anisotropias do universo, da temperatura do universo, e encontrou resultados muito parecidos, porém com maior detalhe, certo? Vocês veem como se encontram regiões com maior temperatura e regiões com menor temperatura. E o mesmo foi feito pelo satélite Planck, com um grau muito maior de refinamento, certo? Vocês veem como dá para distinguir escalas bem menores e variações de temperatura em escalas bem menores, certo? Essa aqui é uma variação, essa aqui é uma curva dessa variação de temperatura. E o que você enxerga aqui, se vocês veem, isso é da ordem dos microkelvins. Então, 40 microkelvins é da ordem de 10 a menos 5. E vocês encontram aqui, então, qual é a anisotropia do universo, e é pequenininha. E ela é pequenininha simplesmente porque no universo existem estruturas como aglomerados de galáxias ou principalmente superaglomerados de galáxias, certo? Essa existência da estrutura é o que faz que a radiação seja ligeiramente anisotrópica, mas do resto, o princípio cosmológico está mais do que verificado pela radiação cósmica de fundo. Os pesquisadores utilizam a anisotropia para fazer modelos sobre quando começou a ser formada a estrutura do universo, quando começaram a ser formadas as primeiras estrelas e galáxias. Bom, então sabemos que existe a matéria e a radiação. A matéria o que está compreendida por esse gás, sobretudo, certo? O gás tem uma fração maior de massa no universo do que as estrelas. E temos a radiação emitida tanto pelas estrelas, bom, e na matéria temos também a matéria escura, né? E temos a radiação emitida pelas estrelas e a radiação cósmica de fundo. Então, o que será que é maior no universo? A radiação ou a matéria? Essa é a pergunta que vamos tentar dar uma resposta agora. Lembrem-se, a densidade crítica do universo é 10 a menos 26 kg por metro cúbico. Isso é o que se estima, certo?
E vocês vão fazer na sua lista de exercícios o cálculo se essa matéria fosse compreendida só por átomos de hidrogênio, quantos átomos por metro cúbico vocês teriam que colocar para ter uma densidade como essa, certo? Essa densidade de matéria. Por outro lado, sabemos que a radiação, da radiação cósmica de fundo, domina em 10 vezes a radiação emitida por galáxias, gás, etc. Então, a radiação está dominada na radiação cósmica de fundo. Podemos utilizar a radiação cósmica de fundo como medida da radiação do universo. Então, podemos estimar qual é o principal constituinte do universo. A matéria, que já estimamos, veja essa densidade, ou a radiação. Muito bem, se se utiliza a energia estimada para a radiação e se calcula utilizando a equação de Einstein, quanta massa essa energia contém. E a partir da massa, eu calculo a densidade, eu encontro que, hoje em dia, a densidade da radiação, ou seja, estou falando hoje em dia porque estou falando com a radiação cósmica de fundo observada hoje em dia, certo? A densidade da radiação é 5 vezes 10 a 31 kg por metro cúbico. E isso é 5 ordens de grandeza menor do que a densidade de matéria, que é da ordem de 10 a menos 26. Ou seja, que a densidade de matéria é muito maior que a densidade de radiação hoje em dia, certo? O universo está dominado pela matéria. Mas será que isso sempre foi dessa forma? Não foi. Por quê? Porque a densidade, tanto a densidade de radiação quanto a densidade de matéria, diminuem à medida que o universo se expande. Pense, por exemplo, bom, quanto à matéria é fácil, certo? Porque se eu tenho um conteúdo de matéria e um volume que se expande, então a densidade vai cair, certo? Isso é mais ou menos óbvio. Agora, para pensar na radiação, por que ela decai? Pense que à medida que o universo se expande, essa radiação está sofrendo redshift, certo? O redshift cosmológico. Ou seja, os comprimentos de onda estão sendo esticados. E a energia é proporcional, energia igual a H-ni, certo? Onde ni é a frequência. Ou seja, expressado em termos do comprimento de onda, energia é Hc dividido lambda. Se o comprimento de onda aumenta por causa do redshift cosmológico, essa energia vai diminuir. Depois, translado isso à densidade e vou encontrar que a densidade diminui também, como à medida que o universo se expande, certo? Veja, então, se pensamos que esses comprimentos de onda são proporcionais a R e que esse R é um tamanho que está se expandindo com o universo, então a temperatura, novamente, lei de Wien, certo? É proporcional a esse comprimento elevado a menos 1. A densidade da radiação se estima com essa equação que vocês já viram, certo? A constante da radiação, temperatura a quarta. E se temperatura é proporcional a R a menos 1, então a densidade vai ser proporcional a R a menos 4. E a densidade de matéria é massa sobre volume. E aqui no volume temos o raio ao cubo, ou seja, a densidade de matéria é proporcional ao raio a menos 3. Olha que interessante. Então temos uma figurinha como essa. Essa vermelha é a densidade de matéria que vai cair com o raio a menos 3. E essa azul é uma densidade de radiação que vai decair com o raio a menos 4. Ou seja, que a densidade de radiação cai mais rápido do que a densidade de matéria. Houve lá uma época no passado, nos primórdios do universo, aproximadamente quando o universo tinha 10 a 3 anos, 1000 anos, onde a densidade de radiação e a densidade de matéria coincidiam, tinham basicamente o mesmo valor, e antes do que isso, o universo estava dominado pela radiação, certo? Depois do que isso, a matéria passou a dominar.